Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Enivaldo. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém, glória a Deus. Tarde de domingo, friozinho. Eu gosto do frio. Minha esposa não gosta muito do frio não, mas eu gosto do frio. Mas não muito também, né? Ainda mais que a gente já vai ficando velhinho, aí parece que a gente vai sentindo mais frio. Mas louvo a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, versículos 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Jesus estava em Jerusalém, no capítulo 21 de Mateus. Ele entra triunfalmente em Jerusalém, na semana da Páscoa. Nessa semana, os seus dias de ministério na terra estavam se findando. Na sexta-feira, Jesus seria crucificado. No domingo, ele ressuscitaria. E ele começou a passar aos seus discípulos uma série de mensagens, desde o capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, ele começa a trazer uma série de parábolas, uma série de mensagens aos seus discípulos, intensificando o discipulado e preparando os discípulos para o que havia de vir, para os dias terríveis, para os dias de dor, os dias de sofrimento e os dias de perseguição. E é interessante que nunca se falou tanto em céu e inferno como nesses dias. Essas ministrações que Jesus traz como um alerta para os discípulos, para que eles estivessem prontos, para que eles estivessem preparados. Uma dessas ministrações é sobre as 10 virgens. Jesus conta a parábola das 10 virgens. 10 virgens estavam aguardando o momento do casamento, aguardando o noivo, e disse Jesus que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas ou tolas. Alguém pode perguntar: mas como? Jesus está autorizando casamento com 10 mulheres? Não, espera aí, deixa eu explicar para você. As 10 virgens são as madrinhas da noiva. Elas fazem parte do cortejo da noiva. Assim como também o noivo tinha 10 rapazes que ficavam com ele num outro recinto. O casamento em Israel, naquele tempo,
durava 7 dias, às vezes até 2 semanas, às vezes até 14 dias um casamento, mas na realidade, em média, durava 7 dias um casamento. E durante esse tempo, o noivo ficava numa parte com seus convidados e os padrinhos, ou seja, os rapazes que faziam o cortejo do noivo, e a noiva ficava com as damas, ou com as madrinhas, que eram moças que estavam se preparando para o casamento. Era um momento muito especial na vida desses rapazes, era um momento muito especial na vida dessas moças, porque era nas festas de Israel, era no momento em que se congregavam as pessoas, nas grandes festas e nos grandes casamentos, que eles podiam se apresentar como pretendentes de um bom matrimônio, pretendentes de um bom casamento. Então era importante estar presente nessas festas. Talvez ali naquela festa, uma dessas noivas, uma dessas virgens, encontraria um daqueles rapazes, e ali começaria um cortejo, e talvez dali as famílias acertassem um casamento, um bom casamento para aquelas mulheres. Então era muito importante participar da festa, era muito importante ser escolhida como uma das virgens da noiva. E ali estavam as noivas num lugar, a noiva num lugar, o noivo em outro lugar, ele com seus rapazes, ela com as suas virgens, e eles saíam do seu lugar para se encontrar no meio do caminho, os dois cortejos, então seguirem a partir dali para o local do casamento. Mas o que é interessante também a respeito do casamento em Israel, é que, diferente do nosso casamento, onde o noivo fica no altar e a noiva chega de surpresa, no Israel era diferente. Em Israel, a surpresa sempre era da noiva, a noiva era surpreendida. A noiva ficava esperando no local, juntamente com o seu cortejo, com as suas damas, e de surpresa o noivo tinha que chegar. O noivo já sabia que tinha que chegar de surpresa. É diferente do nosso casamento, porque o noivo fica, às vezes 10 minutos, 15 minutos, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas, e ele fica ali em pé no altar, e de repente quando toca a marcha nupcial, tchan, 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 aí toda a igreja se levanta, e se sabe então que a noiva está chegando, é a surpresa, é o momento surpresa da festa. Em Israel era diferente, o momento surpresa era um grito que se fazia no meio da trajetória do noivo para encontrar-se com a noiva. Alguém ia à frente anunciando, dizendo: aí vem o esposo. E aí as damas se preparavam, muitas vezes era um horário completamente inadequado. E por que era inadequado? Porque cabia ao noivo preparar essa surpresa. Tinha que ser uma surpresa. Então normalmente era de noite, às vezes de madrugada, às vezes ele demorava mais do que ela imaginava que ele iria demorar, justamente para causar um grande impacto neste momento, um momento surpresa da festa do casamento. E aí elas se preparam quando ouve a voz do anunciador, e elas saem com as suas lamparinas acesas, justamente porque, para ser surpresa, tinha que ser num horário da noite ou num horário da madrugada. Diz-nos a palavra que todas tosquenejaram, todas dormiram porque o noivo se tardou. E justamente para preparar esse momento de surpresa, ele tardou e elas levantaram. Jesus disse: 5 eram prudentes, levaram azeite consigo, além da sua lamparina. E as outras 5 eram tolas ou nécias, e eram imprudentes, porque levaram apenas a sua lamparina e não levaram azeite de reserva. E aí, quando o esposo chegou, quando o noivo chegou, elas não tinham azeite, porque o azeite delas se acabou. E quando elas foram acender a lamparina,
As que tinham azeite de sobra conseguiram acender, e as que não tinham, não conseguiram acender. E então elas disseram: dá-me do seu azeite, me empresta um pouquinho. E as prudentes falaram: não, eu não posso emprestar, porque vai que falta para mim e para você, aí vai ser um fiasco essa festa, não pode. Então eu vou, vai a quem vende, compra. E será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Não, vai correndo, quem sabe você consegue. E Jesus disse que não deu tempo. Quantas vezes, queridos, nós nos portamos como loucos? Quantas vezes nós nos portamos como nécios? Eu vou dizer em coisas simples da nossa vida, quando somos loucos e quando somos prudentes. Por exemplo, quantas vezes você está vendo que o seu marcador de combustível está lá na reserva, vai tocando na reserva, mas você fala: vai dar, eu acho que dá. E você vai, de repente, acaba a gasolina no meio do caminho. Às vezes não é nem por falta de dinheiro, às vezes é simplesmente por falta de prudência. Você decidiu correr o risco, você decidiu ir mais à frente, você decidiu arriscar. Quantas vezes corremos o risco em coisas comuns em casa? Por exemplo, a esposa está preparando uma grande festa, sabe que o gás está acabando, mas ela vai, deixa, vamos, acho que vai dar. E na hora que está preparando lá a grande refeição, e o gás acaba. Bem na hora. É chato isso, hein? Quem já passou por isso? É chato isso, hein? Não precisa levantar a mão, não. Não vou fazer você passar vergonha. Mas veja bem, tem gente que realmente prefere correr o risco, prefere arriscar. E Jesus está comparando essas pessoas com loucos. Você não pode correr esse tipo de risco. Mas Jesus não está falando de coisas naturais. Jesus não está falando de coisas do nosso cotidiano. Jesus está falando de coisas espirituais. E quantos de nós temos preferido correr o risco? Correr o risco. Jesus começou a ensinar os seus discípulos que ele chegaria numa hora que nós não iríamos saber. Exatamente naquela hora que você menos espera, naquela hora que a igreja estiver menos preparada, é nessa hora que Jesus chega. Talvez ele esteja esperando esse momento, talvez ele esteja aguardando esse momento, momento surpresa do casamento com a noiva. Não é para pregar uma peça em você, não é para pregar uma peça na igreja, mas é para cumprir o propósito de Deus, para buscar uma igreja prudente, buscar uma igreja que se prepara, buscar uma igreja que aguarda, buscar uma igreja que não corre o risco. Decidiu não correr o risco. Buscar uma igreja que tem azeite de sobra. O que é ter a lamparina acesa? Ter a lamparina acesa, e todas elas tinham a lamparina acesa, é você ter a sua porção diária de luz, de entendimento, de compreensão, de visitação de Deus. A sua porção diária é importante? Claro, é muito importante. É muito importante que a sua lamparina esteja acesa, é muito importante que você esteja ouvindo a voz de Deus, é muito importante que você esteja no caminho certo, é muito importante que você esteja ouvindo Deus falar com você e renovar a sua vida, a chama de Deus está acesa no seu coração, é muito importante. Mas Jesus disse que não é suficiente, não é suficiente, porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora na sua vida e na minha vida que essa lâmpada pode se apagar. Vai chegar um dia e pode chegar uma hora que na minha vida e na sua vida, que aquele azeite diário que eu tenho todos os dias na minha lamparina
não vai ser suficiente. Se eu não tiver uma reserva, se eu não tiver uma botija, se eu não tiver algo mais, não vai ser suficiente. Queridos, eu não estou aqui querendo profetizar situações ruins na nossa vida, mas a Bíblia diz que o dia mau vem. E quando o dia mau chega, a tempestade bate sobre as duas casas, a casa que está na rocha e a casa que está na areia. E a casa que está na areia desmancha, e só a casa que está na rocha permanece. Quando o dia mau chega, a nossa fé, a nossa capacidade de entendimento, o nosso tempo com Deus, talvez não seja suficiente, se nós não estivermos preparados com algo mais. Diga agora: Senhor Jesus, eu quero estar preparado. Jesus disse que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Alguns teólogos dizem, alguns exegetas matemáticos, que gostam de levar tudo, as profecias pela matemática e por cálculos, existe isso. Eles dizem que apenas metade da igreja vai subir ao encontro de Jesus, e a outra metade vai ficar, porque as 10 representam a igreja. As 10 estavam chamadas para o casamento, as 10 estavam escolhidas para acompanhar a noiva, as 10 estavam com as suas lamparinas acesas esperando o noivo, mas só 5 foram chamadas e entraram na presença do noivo. Esses teólogos ainda falam que há outras passagens que falam sobre isso, que recomendam esse cálculo. Eles dizem, a passagem que diz: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão moendo, 2 estarão moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Então eles dizem, é sempre um cálculo da metade, é sempre o cálculo de 50%. Eu quero que você fique de pé agora. Fique de pé, por favor. Dê uma olhada em volta. Minha garganta. Pode sentar. Ora aí pela minha garganta agora, hein? A pergunta é: de qual metade eu faço parte? Se isso fosse verdade, eu não acredito nisso, eu não acredito nessa profecia, eu não acredito nessa interpretação, mas se fosse verdade, a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: de qual metade eu faço parte? A metade que se encontra com Jesus no dia do chamado, ou é a metade que fica batendo na porta querendo entrar, achando que ia dar tempo, achando que ia dar um jeitinho e não deu um jeitinho? De qual metade você faz parte? De qual metade eu faço parte? Essa é a chamada, essa é a palavra. E eu pergunto agora para você: o que é ter azeite de sobra? Porque só quem tem azeite de sobra se encontrou com Jesus. Nós sabemos que azeite é o símbolo do Espírito Santo, está lá em Êxodo capítulo 30. É o símbolo do Espírito Santo. Em Levíticos capítulo 8, há uma ordem de Deus para ungir o sacerdote com azeite, e consagrar o tabernáculo com azeite. Jesus é chamado o Cristo, porque ele é o ungido. A palavra Christos no grego significa ungido. E ele disse em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele, lendo Isaías 61:1, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu. Então o Espírito Santo é azeite. Diga, o Espírito Santo é o azeite. Ter o Espírito Santo de sobra significa entender a sua missão na terra. E a missão do Espírito Santo não é te dar um arrepio. A atividade do Espírito Santo não é te dar um sonho, uma revelação. A maior atividade do Espírito Santo na terra é falar. Jesus disse, quando ele vier, falará. Jesus disse, quando ele vier, ensinará. Jesus disse, quando ele vier, convencerá. Então o Espírito Santo, ele fala. A atividade do Espírito Santo é falar. Ele fala. E a nossa missão é ouvir o Espírito Santo. Quando o sacerdote era ungido, era derramado óleo sobre a sua cabeça, está lá em Levítico capítulo 8, e o Arão tinha que pegar com a ponta do dedo no sangue do cordeiro e colocar com sangue no seu ouvido, sangue no seu polegar direito do pé e no seu polegar direito da mão. O que significa isso? Lado direito, lado da decisão, lado da autoridade. E o ouvido, ninguém pode, mesmo tendo a unção do Espírito Santo, se não tiver sangue nos ouvidos, se não tiver sangue do Cordeiro na vida, não ouvir, não entender e não compreender e não cumprir a palavra, não adianta estar ungido, não adianta estar consagrado, se não estiver ouvindo. É preciso ouvir a voz do Espírito Santo. João, quando estava na ilha de Pátimos, condenado à morte naquela ilha, Jesus apareceu para ele, abriu uma porta no céu e ele disse, sobe aqui, João, e começa a escrever tudo que você vê e tudo que você ouve. E Jesus foi contando várias coisas para João, e João foi vendo outras coisas, e ele foi escrevendo, e chegava uma hora que ele dizia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. João escrevia. Chegou outro momento, escreve de novo João, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Terceira vez, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quarta vez, Senhor, eu já escrevi 3 vezes, escreve mais uma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quinta vez, Senhor, já foram 4, escreve mais uma. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sexta vez, 7ª vez, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nossa função, a nossa atividade é ouvir o Espírito. Nós não teremos reserva se nós não ouvirmos, obedecermos à voz do Espírito. Eu pergunto para você, e a pergunta que eu me faço é, eu tenho ouvido a voz do Espírito? Claro que sim. Mas eu tenho obedecido a voz do Espírito? Será que quando o Espírito Santo te fala, levanta e oferta na vida daquela pessoa, você obedece? Porque o Espírito Santo fala. Será que quando o Espírito Santo te fala, vem orar agora, estou te chamando para orar, você obedece? Será que quando o Espírito Santo fala, levanta e vai pedir perdão para aquela pessoa, aí você diz, não, Espírito Santo, agora não, deixa passar mais uns dias, e você não obedece? Será que quando você ouve o Espírito Santo falar para você fazer algo, para você levantar as suas mãos, para você ajoelhar, para você cantar mais alto, para você dar um grito, será que você obedece ou fala, não, o Espírito Santo, tem muita gente olhando, e você não tem obedecido, você não tem vivido a voz deste Espírito, e sabe o que está acontecendo com você? Você está se satisfazendo apenas com a sua porção diária.
que você não está entrando numa nova dimensão de intimidade com o Espírito Santo. Você não está vivendo o sobrar do Espírito na sua vida, o sobrar de Deus na sua vida, aquilo que vai garantir que no dia mau a tua lâmpada não vai se apagar. Você não está dando ouvido à voz do Espírito, e tudo que Jesus está falando com você hoje se você tem ouvido, querido, ouça o que o Espírito te fala hoje. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor? É para Ele. Temos ouvido a voz do Espírito? Temos nos dedicado a entender e a ouvir e a obedecer essa voz? Coisa simples. Às vezes você posta alguma coisa, o Espírito fala, querido. Você posta alguma coisa no Facebook, o Espírito fala, ó, mancada, tira esse negócio daí. E aí, você vai lá e tira? Ou diz, não, agora eu já coloquei, e quem quiser ver, vê, quem não quiser. Como é que é? Como é que você responde para o Espírito Santo? O Espírito Santo fala com o marido, sabe aqueles caras que vendem flor na rua? Ele fala, vou compra uma flor para tua esposa hoje, R$10, eu já comprei, viu, R$10. Compra uma flor para tua esposa e leva para casa. Aí o marido fala, não, eu não, Espírito Santo, se eu chegar com a flor, ela vai achar que eu fiz alguma coisa errada. Será que é isso? O Espírito Santo fala para a esposa, faz um carinho no seu marido hoje, um carinho diferente. E você fala, não, ele não está merecendo. Ele não está merecendo mesmo. Mas o Espírito Santo está falando. Como nós temos reagido à voz do Espírito de Deus? Qual é o nível de intimidade que o Espírito Santo tem tido na sua vida? Será que você tem dado essa voz, você tem dado crédito a essa voz? Eu quero dizer para você hoje, que Deus te trouxe aqui, para que você pudesse ser despertado, para que algo novo fosse tocado dentro de você, no seu coração, para que você entrasse num novo nível de intimidade com o Espírito Santo. Porque Jesus não te trouxe aqui para dizer que você vai para o inferno, não. Ele te trouxe aqui para dizer, eu vou te levar para o céu. Eu quero que você seja cheio e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Algo novo para acontecer na sua vida, querido. Jesus não quer que você viva nesse nível. Eu quero dizer, sobre a sua cabeça, os céus que estão sobre a sua cabeça, hoje tem uma porta aberta no céu, e Jesus está dizendo para você, sobe aqui que eu vou te mostrar coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas tremendas, que vão mudar a sua vida. Aleluia! Temos que sair dessa superficialidade. Seja intenso, não fique satisfeito com o pouco diário. É bom, mas não é suficiente. Precisa de mais profundezas, mais profundidade, mais intimidade, ter mais comunhão, mais e mais de Deus, para que você possa ter reserva. E quando você tiver essa reserva, você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. Eu quero que você fique de pé, grupo de louvor, por favor. Eu quero dizer para você uma coisa. Aquelas mulheres, aquelas noivas, aquelas virgens, aquelas jovens, elas se esforçaram, elas foram chamadas, elas eram escolhidas, elas gastaram seu tempo, elas se arrumaram,
elas se prepararam. E no dia que, na hora que foi para entrar na festa, elas não entraram. Muitos de nós podemos estar equivocados nas nossas convicções e na nossa caminhada. Será que você realmente tem de sobra o Espírito de Deus? Será que você tem reserva suficiente para esperar Jesus? Quando aquelas mulheres bateram na porta, disseram: Jesus, Jesus perdoador, abre-nos. Jesus bonzinho, abre-nos. Jesus querido, abre-nos. Jesus de misericórdia, que sempre me perdoou, abre. Abre-nos a porta, Jesus. E sabe o que ele disse? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Vamos cantar. Fico a imaginar um dia em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, e nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Quero dizer que essa noite, esse lugar é transformado no mundo do Espírito como um grande mercado espiritual, mercado de azeite. Aquelas 5 loucas foram comprar na hora que Jesus estava voltando e não teve tempo. Mas eu quero dizer que hoje, agora, você pode entrar na presença de Deus, na presença do Pai, na região celestial, e adquirir de Deus o azeite que você precisa para a sua vida, hoje. Não saia daqui da mesma forma como você entrou, não saia daqui com a mesma quantidade que você entrou, não. É hora de você buscar mais, é hora de você ser cheio, é hora de você buscar a reserva, é hora de você buscar intimidade com o Espírito Santo. Então, enquanto o pastor Júnior vai cantar, eu não quero que você cante, eu quero apenas que você ore, que você entre na intimidade do Espírito Santo e diga: Deus, eu quero mais do teu Espírito. Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer a tua voz, eu quero sentir a tua voz, eu quero viver a tua voz. Eu quero que você seja intenso nessa busca agora. Rompa com todos os limites, saia dessa terra e entre no céu, na porta que Jesus abriu sobre você. Ele te chama. O dia comece a orar. E que o meu nome irá chamar. Oh Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, para um lugar muito distante, queremos viver essa intimidade, onde Deus. nunca haverá
pranto nunca haverá, nem fome, nem sede, e em pranto nunca haverá. Se você fala em línguas, fale em línguas estranhas agora. Que está Seja no cheio do Espírito, seja cheio. apacentará Seja cheio. e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará o Cordeiro que está no trono, apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Jesus te trouxe aqui para te dizer isso, filho, filha. Você é marcado para subir. Você é marcado para ser salvo. Não aceite uma vida supérflua, uma vida espiritual rasa. Entre na maior intimidade com Deus, e Deus vai fazer de você alguém que está selado para viver o céu. Amém. Quero que você ore comigo agora. Diga: Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu recebo Jesus Cristo no meu coração. Eu decido viver no teu Espírito. Não somente isto, mas ser cheio da tua presença, porque eu sou marcado para morar no céu. Se você crê, dê um aplauso e um grito de júbilo. Aleluia.